Oi, minha gente, boa tarde. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao podcast Potências da Periferia, que faz parte aí do movimento Boca de Brasa, que fortalece a arte, a cultura, o empreendedorismo das periferias de Salvador. Eu sou Luana Assis, sou jornalista, apresentadora da TV Bahia. Estou aqui para mediar essa conversa. Sejam bem-vindos vocês que estão aí assistindo a transmissão do YouTube da Prefeitura de Salvador e vocês que estão aqui presencialmente também acompanhando essa conversa. E quero lembrar que vocês podem também participar mandando perguntas, tá? Todo mundo aqui vai responder no final. E aí vocês escrevem e... qual é o nome dela? Pamela. Ela vai recolher, está ali no fundo com a mãozinha levantada. Ela vai receber essas perguntas aí para passar para mim, beleza? Então, vamos nessa. Quero contextualizar, né, vocês, quem não estava aqui, quem não estava, para poder reforçar, né, o que a gente está fazendo aqui. A gente faz parte da 8ª edição do Movimento Boca de Brasa, que é um festival ligado ao programa Boca de Brasa, né, que já tem se consolidado como uma plataforma de fortalecimento das comunidades periféricas e de desenvolvimento cultural, social e econômico dos territórios da cidade de Salvador. Foi criado em 1986 pela Fundação Gregório de Matos e hoje é um programa amplo, estruturado, em macroações e voltado para iniciativas culturais e seus contextos. Esse programa começou como um caminhão-palco que promovia apresentações culturais em bairros periféricos, em articulação aí com lideranças e com associações locais, e hoje tem, né, diversos artistas e agentes culturais por toda a cidade, né, em espaços, promove atividades em diferentes territórios da cidade, e também esse festival do qual estamos fazendo parte aqui. E é importante dizer que o Movimento Boca de Brasa é uma ação da Prefeitura de Salvador, através da Fundação Gregório de Matos, vinculada à Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda. Bom, nesse episódio aqui a gente vai falar sobre empreendedorismo do futuro, né, para saber aí qual é o caminho, pensar em inovação, onde é que isso acontece, e aí não tem como não pensar na periferia, né? E aí é onde acontece o improviso, onde acontece também o desenvolvimento de tecnologias também para não só para sobreviver, mas para viver também, criar, né? Sob condições adversas. E aqui também eu quero fazer um salve para as mulheres pretas, porque, segundo o estudo Persona Favela, nas periferias, a maioria dos empreendimentos, 60%, é tocada por mulheres. Então, a gente vai falar sobre criação dessas oportunidades, seja na arte, na educação ou na economia. E aí, para isso, eu estou super bem acompanhada. Eu vou apresentar esses convidados aqui. Amanda Dias, de estudante apertada a coach financeira, fundadora da Grana Preta. Ela é uma referência no cenário do empreendedorismo e da cultura negra, com a trajetória marcada pela promoção de espaços de diálogo e empoderamento. Ela lidera iniciativas que incentivam o protagonismo de artistas e empreendedores periféricos. Seu trabalho... Aplausos, muito bem. Passar meia hora falando aqui, porque o currículo dessa mulher, minha gente... Seu trabalho fortalece redes e projetos que visam transformar realidades, ampliando a representatividade e fomentando a criatividade nas comunidades. Agora sim, aplausos, bem-vinda! Augusto Leal, ele é artista de Simões Filho, Bahia, mestre em artes visuais pela Universidade Federal da Bahia, foi indicado ao Prêmio Pipa 2024, entende a arte como prática libertadora porque, por meio dela, elabora as questões que lhe atravessam e fabula novos mundos. Participou de variadas exposições pelo Brasil em importantes centros e museus de arte, é criador do Museu de Arte de Simões Filho, o MASF, que ocupa uma escadaria na principal avenida da cidade e foi contemplado com o prêmio Museu é o Mundo. Aplausos, bem-vindo! Bárbara Carine Soares Pinheiro é mãe, mulher, negra cis, baiana, professora, escritora, empresária, palestrante, influenciadora, como @uma intelectual diferentona, com underline, tá? Todo mundo sabe aqui, o pessoal segue, né? Formada em Química e Filosofia pela Universidade Federal da Bahia, além de mestra e doutora em Ensino de Química pela UFBA-UFES, realizou estágio de pós-doutorado na Cátedra de Educação Básica na USP,
Atualmente é professora adjunta do Instituto de Química da UFBA e idealizadora, sócia e consultora pedagógica da Escola Maria Filipa, a primeira escola afro-brasileira do país, que eu sou apoiadora, desde o projeto pedagógico. Ela é autora de diversos livros, como best-seller Como Ser um Educador Antirracista, vencedor do Prêmio Jabuti 2024 na categoria Educação. Bem-vinda! Menina, que babado ver essa mulher. Gente, eu apresentei vocês, mas eu queria que vocês falassem, né? Quem são vocês a partir dessa perspectiva aí do empreendedorismo, periférico, nas respectivas áreas de vocês. Então, eu vou passar aí a palavra para vocês começarem e complementarem, né, essa apresentação aí que eu fiz. Mais uma vez, boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde, gente. Primeiro, eu quero agradecer o convite da Fundação Gregório de Matos, do Boca de Brasa, para estar aqui compartilhando um pouco dessa experiência, né, que é viver essas periferias. Acho que cada um que tem seu corpo atravessado por essa experiência periférica vai, de fato, desenvolver soluções para os diversos desafios que essa experiência nos coloca diante das nossas vidas. Eu sou Augusto Leal, sou artista de Simões Filho, como o Lu falou, e a minha experiência, que de alguma forma desencadeia o Márcio, né, mais recentemente, ela está muito ligada à experiência de contraste, assim, né? Simões Filho, só para contextualizar, aí a gente está falando de periferia, né? É uma cidade que fica aqui na região metropolitana de Salvador, tem uma média de 110 mil habitantes, segundo o último censo do IBGE, e a gente está entre as principais economias do estado, acho que é a 7ª economia do estado, assim. Só que esse dado de economia, de arrecadação municipal, contrasta justamente com o investimento em infraestrutura e políticas públicas para as pessoas do território. Então, é como se a gente vivesse em uma grande periferia o tempo todo, em virtude da ausência, de fato, das instituições, das oportunidades de experiências diversas, seja educacional, seja profissional, seja cultural, seja ela qual for. E essa arrecadação ela tem a ver com a chegada do CIA, que é o Centro Industrial de Aratu, na década de 60. Simões Filho antes era composto por grandes fazendas, assim, né? Era um distrito de Salvador chamado Água Comprida, e é um território que tem uma presença negra muito forte. Lá tem muitos quilombos, tem o quilombo Rio dos Macacos, tem o quilombo Pitanga dos Palmares, que a gente teve o assassinato trágico da mãe Bernadette, do Binho do Quilombo também. Então, a gente vive um sistema colonial, vamos dizer assim, que parece que a gente ainda está na fazenda, sabe? Porque algumas poucas pessoas detêm o poder econômico, o poder político sobre o território, e as pessoas do território, elas ficam com a escassez, com a hostilidade, com a violência, com essas faltas de oportunidades. E com a implementação do CIA, quando a gente muda um pouco esse cenário, o que acontece? Tem uma grande promessa de desenvolvimento, né, para a Bahia, a partir desse centro industrial. Muitas pessoas vêm do interior do estado, dos estados para lá, só que isso não é acompanhado com investimento em infraestrutura para receber essas pessoas. Então, de fato, junta um bocado de gente, um bocado de trabalhador, em busca de melhoria de vida, em um território longe, vamos dizer assim, da capital. A gente precisa atravessar a BR, né, para chegar aqui em Salvador. E as pessoas ficam nesse lugar sem essa infraestrutura, de fato, se transformando a cidade nessa grande periferia, assim, né? E quando eu começo a acessar a universidade, no final da adolescência, com 18, 19 anos, eu começo a ter esse trânsito maior para Salvador e a ter também experiências culturais. Sempre fui aquela pessoa que gostava de arte, de desenhar quando era criança, sempre tive esse perfil, às vezes clássico, assim, de que se imagina de um artista. Só que quando eu entro no curso de design na época, porque eu nem sabia que podia fazer arte, né? Não sabia nem que tinha essa formação, assim, acaba que não ter esse tipo de experiência próximo da gente limita o nosso próprio entendimento do que a gente pode ser, né? De imaginar esses futuros e tal. Mas quando eu acesso à universidade, e é aqui na UFBA, eu começo a fazer mais esse trânsito, né, de Simões Filho, Salvador, e já um pouco mais maduro, mais adulto e tal, e começo a perceber justamente esses contrastes, assim, do que é viver em Simões Filho e do que é ter a experiência de estar em Salvador, especialmente no centro de Salvador, né? Então, aqui no centro a gente tem muitos teatros, muitas universidades, muitas experiências assim de cidade que era muito estranho, assim. Até uma praça, sei lá, a gente pega uma praça do Campo Grande, que é perto ali da EBA, né? Vê uma rua como o Corredor da Vitória, cheio de árvores, assim. É um tipo de experiência que contrasta com a experiência nossa do território
E a gente consumia teatro, música, tudo em Salvador. Eu conheci amigos também de Simões Filho que estavam fazendo universidade nessa época. E a gente percebe que essa travessia que a gente fazia de cruzar a BR-324 era um tipo de condição que a maioria das pessoas que estavam em Simões Filho, que eram nossos amigos da rua, que jogavam bola na rua, não tinham condições de fazer. Então a gente começa a se organizar e a pensar em ações, e aí ações artísticas, onde a gente pudesse fomentar no próprio território oportunidades de fruição. E aí era de teatro, de música, de artes visuais. Eram encontros muito livres, assim, ó, vamos tal dia para tal lugar, para a rua, para um pátio, para uma praça, a gente vai fazer um evento, uma ação artística. E cada um chega e contribui do jeito que quiser. Vai ter um microfone lá livre e tal. Isso a gente fazia desde quando eu tinha, sei lá, 19, 20 anos. Essa história começou aí, assim, né? Depois disso, a gente se envolve um pouco com o movimento político de criar essa conferência de cultura, de criar o Conselho de Cultura da cidade. A gente percebe que no território era difícil demais de conseguir mobilizar a estrutura a partir desses meios. E a gente fica alguns anos nesse diálogo, porque é um processo burocrático que demora e tal. E depois de um tempo, a gente percebe que a gente precisava voltar assim, para a base, assim, né? Para a gente poder transformar, ou colaborar, na verdade, com a transformação em Simões Filho, a gente precisava dialogar diretamente com as pessoas, assim. E aí, naturalmente, eu escolho a arte como esse caminho de diálogo, muito mais a partir de um convite para as pessoas da cidade, para a gente pensar junto que cidade que a gente quer, que cidade a gente deseja, e criar essas experiências de fruição artística, de fruição cultural, mas especialmente criar espaços onde os artistas locais pudessem mostrar suas produções, pudessem ser um campo de trabalho para eles também. E eu começo uma série de ações, de ativações artísticas, intervenções urbanas no território, colocando em discussão essa realidade da cidade. Essas ações começam a chamar a atenção do circuito de arte, é onde eu começo a circular nessas exposições em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, Santa Catarina, uma série de lugares. E quando eu vou para São Paulo pela primeira vez, que foi em 2022, para participar de uma exposição, eu aproveitei para visitar todos os museus, todos os centros culturais que eu tive a oportunidade, assim, né? E foi uma experiência muito complexa para mim, assim, porque eu lembrei um pouco dessa experiência de Simões Filho, Salvador, desse contraste, mas quando essa escala de São Paulo é outra, assim, também, né? É muito mais centros culturais, muito mais investimentos. E o contraste maior que me afetou foi porque eu estava sonhando com esse centro cultural de Simões Filho, né? Em implementar esse centro cultural. Porque eu não cheguei a dar esse dado, mas lá a gente não tem centro cultural, a gente não tem teatro, a gente não tem universidade, a gente não tem nenhum tipo de equipamento desse, assim, para poder, de fato, estar, né? Ter essa presença. Mas a experiência que eu tive com os museus, especialmente, era uma experiência de contraste, porque, ao mesmo tempo que era muito bom acessar as obras de arte que eu só via na tela, nos livros, eu percebia que a instituição de arte, o museu, era um espaço hostil à nossa presença. Poucas pessoas circulando, aqueles olhares, aquela vigilância, o controle. Tem museus que cobram entrada de R$70 para você entrar. E aí, quando eu volto para Simões Filho, depois dessa viagem, eu sinto esse desejo de criar um museu na cidade. A experiência que eu tive, assim, o museu, que devia ser, dentro do meu sonho, da minha percepção, um lugar de permanência, de identificar, da gente trocar, da gente aprender, ele tinha se tornado um lugar de passagem. E quando eu volto para Simões Filho e estou andando pelas ruas e vejo essa escada, eu lembro disso. E aí eu penso em transformar um lugar de passagem em um lugar de permanência. Então, a ideia de transformar essa escada, ela surge dessa experiência de contraste, desse desejo de promover essa experiência no território e, de alguma forma, também pensar o que pode ser o museu. Uhum. Massa, obrigada. Toda uma viagem, né? Literalmente. Olha, Luana, controla a gente, viu? Que eu também falo menina, pra caramba. Quando eu engreno, já foi. Eu e a Amanda tava falando, meu Deus, como é que a gente vai falar picotado assim, né? Não, menino, relaxa. Deixa comigo. Deixa comigo. Então, gente, para começar, agradecer pelo convite. Eu estou muito feliz de fazer parte desse evento na cidade que não é a cidade que eu nasci, que eu sou de Valença, né? Uma cidade do interior, mas que eu moro aqui há quase 10 anos. Então, por motivos profissionais e de estudo, né?
A gente que é do interior, a gente tem essa relação de sair do nosso território para buscar outras oportunidades e outros acessos, e eu acho que isso marca muito a forma que a gente se relaciona com esses novos territórios em que a gente está, né? E isso marca muito o quanto a gente precisa, às vezes, ser bem camaleônica, assim, mudar o jeito de ser, de falar, de se portar, para poder conseguir acessar esses espaços. Então, eu me vi muito na fala do colega que falou antes de mim, né, o quanto estar em um espaço do interior também é um pouco de estar na periferia das grandes cidades e um pouco distante desse acesso a esse capital cultural, né? Eu sou empreendedora social. Hoje eu me reconheço e consigo me posicionar dessa forma, mas eu sempre estive envolvida em iniciativas com esse viés social. Sempre estive envolvida em iniciativas que conseguiam acessar novas coisas e já compartilhar com a comunidade. Primeira vez que eu saí de casa foi para fazer faculdade, eu fiz faculdade na UFRB. Eu já sou fruto aí das políticas públicas de cotas, políticas de permanência também. E desde a universidade eu já fazia parte de coletivos, né, coletivos de estudantes negros. E nesses coletivos a gente conseguia ter acesso a algo que ia além da grade normal do curso. Eu fiz jornalismo e até o momento, né, até 2017, eu não me defrontei com nenhum intelectual negro dentro da minha grade curricular, né, dentro dos meus dos campos de estudo ali do jornalismo, embora já exista toda uma extensa produção, né, de imprensa negra e do quanto essa imprensa foi importante para a nossa história, mas os cursos seguem negligenciando isso. Eu lembro que eu cheguei a ouvir de uma professora de telejornalismo que o jornalista ele jamais poderia chamar mais atenção do que a notícia. Então, cabelos Tinha muito isso mesmo. isso está no manual de telejornalismo, né? Então, cabelos muito volumosos, óculos muito grandes, boca grande, brincos, tudo isso que faz parte tão comum da estética de mulheres negras era totalmente Inapropriado, né? rechaçado, exatamente. Então, desde aquele tempo, eu nunca imaginei que eu pudesse um dia estar nesse espaço. Então, desde lá, esse lugar do sonho, ele já é limitado para muitos jovens como eu. Então, quando eu comecei a ingressar no mundo profissional, né, eu já trabalhava no online, então, desde sempre, eu tinha um pouco dessa... É como se fosse uma intimidade maior com o online, porque era um lugar em que a minha imagem não interferia tanto na forma que as pessoas iam julgar o que eu estava produzindo. E desde que começou essa onda de influência digital, eu já trabalhava, né, no off para algumas empresas, nas redes sociais. E aí eu pensei, poxa, eu acho que esse pode ser um caminho para mim, né? Eu posso trazer as minhas opiniões e os meus posicionamentos em relação ao que eu acredito que é importante ser falado, ser democratizado, mas sem ter tanto esse controle da política editorial das empresas em que eu trabalhava. Então, eu comecei a flertar mais com essa questão da produção de conteúdo, e nisso eu já tinha algumas amigas que eu ficava pentelhando lá, falando o tempo todo, ai, gente, por que vocês não investem? Porque, assim, eu sempre fui, muito por conta da minha família, eu venho de uma família muito pobre do interior da Bahia. Então, eu sempre vivenciei os meus pais, a minha avó, fazendo diversos corres para conseguir gerir esse orçamento, que era um orçamento bem escasso. Então, a escassez, ela marca a nossa experiência de diversas formas e isso acaba permeando até a vida adulta. Então, por esse outro lado, eu sempre vi o meu pai ali. Meu pai trabalhava fora, trabalhava numa fábrica, tinha um bar, e aí fazia vários corres. Quando o dinheiro apertava, ele vendia a televisão, vendia a rádio, coisas que a gente não usava muito, que não era tão essencial. Então, eu sempre vi essas movimentações na minha casa. Isso fez com que eu me tornasse, naturalmente, uma pessoa mais segura com o meu dinheiro. Isso é um fato. Então, dentre as minhas amigas, eu sempre era aquela pessoa que fazia uma gestão mais controlada do dinheiro. Era bolsa, né? Bolsa de iniciação científica,
Bolsa Permanência, então eu sempre fazia uma gestão bem rigorosa. Então, quase sempre eu tinha esse dinheiro, assim, quando a gente saía, eu era amiga que, pô, deixa que eu pago, eu tenho, nananã, bora comigo. E aí eu sempre influenciei as minhas amigas a terem uma gestão mais controlada desse dinheiro, pensando muito no futuro. E aí, quando eu comecei a flertar com a influência digital, elas falaram, por que você não cria uma página para compartilhar essas dicas de economia? E aí foi assim que surgiu a Grana Preta, pensando muito no que eu considerava importante, dentre os diversos problemas que afetam a população negra e a população pobre do Brasil, a economia também é um dos grandes problemas, e eu via como a minha profissão muitas vezes reforçava essa falta de entendimento da população do que se fala, né, nos noticiários de economia. Então, a Selic subiu, a Selic caiu. O que é que isso significa para as pessoas? O que tem a ver com isso, né? O que as pessoas pensam? Exatamente. Está totalmente ligado, né? E muito também trazendo esse viés político, né? Porque quando a gente tem esse acesso a políticas públicas, a gente tem uma oportunidade de acesso a maior capital cultural e talvez uma mobilidade financeira ali, uma mobilidade econômica diferente do que os nossos pais e avós tiveram. Mas como é que a gente pode se organizar para que isso tenha permanência para as próximas gerações? Como é que a gente pode se organizar para fazer com que a linha de largada dos nossos filhos e futuros netos seja movida para frente, para que a gente não fique sempre no mesmo ciclo? Então, eu acho que a Grana Preta tá posicionada muito nesse lugar onde eu compartilho com o público coisas que eu aprendi no campo formal de educação, mas também muito do que eu aprendi como uma intelectual orgânica que aprendeu a ler o mundo desde muito cedo. Então, as coisas que eu aprendi com os meus pais, as coisas que eu aprendi com os meus avós, é isso que eu compartilho. Eu acredito que é isso que gera também essa conexão com o público e faz, talvez, virar essa chavinha, né? Mostrando que essa potência e essa forma de reação a esses empecilhos econômicos e sociais que são colocados na nossa vida, essa forma de reação econômica, ela sempre existiu. Desde o tempo do Império, desde os tempos coloniais, a gente está aqui empreendendo, se organizando financeiramente e resistindo às diversas formas de opressão, também através da economia. Eu acho que é isso que a Grana Preta está aí para poder democratizar e fazer com que as pessoas se emancipem cada vez mais. Massa. Cara, então vamos lá, né? A minha relação com o empreendedorismo é uma relação que eu não sugiro para ninguém começar como eu comecei. Eu realmente sugiro todo mundo começar por outro viés, né? Porque eu me entendo como uma educadora que foi empreender acidentalmente. Meu bagulho foi mais ou menos assim. Mesmo eu vindo de um contexto altamente empreendedor familiar, né? Minha mãe era uma mãe solo, que eu contribuía com essa dimensão monetária dentro de casa, assim, na cadeia familiar mesmo, né? Por exemplo, minha mãe vendia quentinha, marmita. Eu saía meia hora antes do final da aula para pegar as marmitas, para poder vender para os professores, para os profissionais da escola, na escola que eu estudava, na Fazenda Grande do Retiro. Minha mãe foi uma pessoa que teve armarinho, que vendeu cerveja também, refrigerante, que fazia vários corres assim, de empreendedorismo na favela, mas que não era lido como empreendedorismo, era lido como estratégia de sobrevivência. Inclusive, para mim, era muito. Eu demorei muito para saber lidar com o dinheiro. E é um diálogo que a gente tem ainda hoje dentro da minha família. Assim. Eu tenho com minha irmã, eu tenho com as pessoas que falam, cara, não é comum, não é normal a gente viver entendendo que o dinheiro acaba dia 10 e que aí a gente faz malabarismos até o final do mês. Então, eu venho dessa noção de relação com o dinheiro, assim, de que acaba no meio e que a gente sobrevive até o fim e a gente cria mecanismos de sobrevivência, sabe? Então, é muito recente o meu entendimento de que o que minha mãe fazia era empreendedorismo. E quando eu vou criar Maria Filipa, eu vou criar como uma mãe educadora que tinha um sonho. Então, dane-se o empreendedorismo. Tipo, tudo que eu queria hoje era ter uma Amanda no meu caminho no começo do meu trabalho.
Então, eu criei uma escola afro-brasileira pensando a chegada da minha filha, né? Que, sendo uma menina negra, soteropolitana, precisava se ver no espaço escolar a partir de uma perspectiva potencializada. Precisava se ver no espaço escolar a partir de uma perspectiva altiva, né, das memórias dos seus ancestrais, para que ela formasse a sua subjetividade enquanto menina negra dentro de uma ótica de humanidade mesmo. Assim, a gente é paritário, né? A gente não está aqui na escola para poder ser espectador da cultura do outro. Então, a minha meta era essa quando eu fundei a escola. A Luana está realmente nos primórdios, ela foi entrevistada, né? Escrevi um PPP entrevistando pessoas negras da cidade, de fora, sobre que escola elas sonhavam, né, estudar, ou para os seus filhos e filhas, enfim. Então, é algo muito fruto de um sonho. Quando eu vou despertar para esse rolê de que é uma empresa, a parada já tinha 3 anos, que é quando Maju Passos chega, minha sócia, e ela fala assim, isso aqui é um negócio. Tipo, a idealização do projeto com o PPP foi em 2017, Maju chega em 2020. Né? E eu falo, caramba, é um negócio. Eu não entendia sobre isso, né? E aí eu vou tateando, eu vou tentando compreender, né, sobre os processos de manutenção desse negócio e incorporando as estratégias da minha mãe dentro do negócio. Então, tipo, se minha mãe vendia geladinho, se minha mãe vendia quentinha, se minha mãe vendia... A escola vai ter que sobreviver também fazendo vários corres. Então, a escola vai vender camisa, a escola vai vender caneca, a escola vai vender azulejo, a escola vai vender a sua própria marca, a escola vai fazer 1000 mecanismos externos à ideia unicamente de mensalidade pedagógica, né? E é isso. Tipo, hoje, a gente segue nessa luta, se entendendo já como uma empresa e se entendendo como uma empresa que precisa construir sempre outros caminhos, né? Agora, por exemplo, já quando a Maju entra, ela traz a perspectiva da gente transitar para o terceiro setor, porque é uma empresa de impacto social. A gente aqui em Salvador, 30% das vagas escolares são reservadas a crianças negras e indígenas com vulnerabilidade social, né? Então, tem um impacto social tanto pelo currículo decolonial que a escola constrói, mas também tem um impacto social por esse viés de bolsas, né? Desse aporte que a gente faz aí com essa vinculação com a questão de classe, né? de raça e classe. E aí, a escola, nessa minha relação psicológica com a escola, que foi uma relação muito tensa, né? Do como que eu vim cair nisso, do tipo, pô, é incrível, as pessoas acham maravilhosa a escola, mas, tipo assim, as tensões cotidianas de bancar esse rolê, sou eu que sei na hora que eu durmo, assim, saca? E aí eu fui percebendo que, beleza, tem essas múltiplas possibilidades, né? Tem essas múltiplas possibilidades. E eu caio numa perspectiva de empreendedorismo pessoal, de construção de marca, da Bárbara, que se utiliza muito da escola. E aí é quando eu percebo que eu consigo fazer uma virada. Tipo assim, beleza, ano passado eu gastei uma grana alta, eu aporto dinheiro mensalmente nas escolas. Eu gastei uma grana alta na escola, mas, tipo, de palestras, eu consegui 4 vezes mais do que eu aportei no ano passado. Então, tá bacana. E eu percebi, e aí nesse meu processo de reconciliação com a ideia da escola, eu percebi que grande parte das palestras vinham por esse viés educacional, por eu ter sido idealizadora do projeto. Então, as pessoas procuram a pessoa que idealizou a primeira escola afro-brasileira do país para falar por aí afora, né? Então, eu me reconcilio com essa empresa que eu crio, né, que, inclusive, já tinha, sei lá, secretária, já tinha me falado, pô, Babs, eu vejo você triste. Tipo, se é para construir um bagulho que você está triste, eu não acho que deveria ser, né? Por que você não repensa e tal? Então, eu já tinha me percebido triste com o negócio, né? E, nesse contexto, eu consigo virar. Eu consigo, tipo, escrever um livro que eu conto a narrativa da escola e que eu ganho um prêmio literário, que é o mais importante do país. E aí eu ganho grana com a venda de livros, e eu consigo monetizar com isso. E eu consigo utilizar a escola nesse meu processo de construção de marca, né? Nessas minhas
nessas minhas falas frustradas em relação à empresa. Eu lembro de um amigo meu que é professor universitário também, que ele chegou para mim e ele falou: cara, você dá palestra para caralho e, tipo assim, não é porque você é uma mulher negra que tem uma graduação, um mestrado, um doutorado, porque, felizmente, hoje já tem várias assim. Então, tem um peso no fato de você ter fundado essa escola. Então, valorize isso, né? Acolha esse processo de fundação dessa empresa e entenda isso, né? Então, hoje a gente se mobiliza dentro dessas várias estruturas, e, inclusive, a partir da dinâmica da proposta de Maju, a gente também abriu um CNPJ do terceiro setor. E hoje a nossa luta aqui na unidade de Salvador é passar toda a operação para a perspectiva de ONG, para a gente poder captar recursos de outras vias e poder garantir ainda mais a sustentabilidade do negócio, né? Então, assim, como é que eu me sinto? Eu me sinto uma empreendedora aprendiz. É assim. Obrigada. O que eu percebo assim nas falas de vocês é muito esse caminho que é comum, né, a nós, pessoas pretas, que vêm de famílias pretas também, que fazem milhares de corres para levantar uma grana da sobrevivência, e às vezes esses corres não são suficientes, aí o endividamento, no caso da minha família foi assim também, né? Então, a gente faz parte de uma geração que está correndo atrás, reproduzindo ainda algumas práticas, mas já com atenção no estudo, na educação, em como lidar com essa questão do negócio, seja por o empreendedorismo a partir de um sonho, seja o empreendedorismo por necessidade, que é ainda muito forte, né, em muitas periferias, mas essa construção em paralelo aí ao estudo, a entender aquilo ali como um negócio, né? Então, isso é algo que a gente vai construindo enquanto está fazendo, né? Porque o mercado também não nos dá essa chance de parar só para estudar. E se a gente só trabalhar, a gente também vai ter um teto. Então, tem todo um corre que a gente está fazendo para poder a próxima geração andar mais devagarzinho, né? Então, assim, eu também me vejo nessa roda viva aí de fazer esses movimentos, né, de estudo, de construção e branding, não sei o que e tal. Mas a gente precisa ter também um acolhimento, né? Isso que você fala, de acolher o processo que por um tempo te fez repensar por conta do endividamento, por conta das dificuldades, assim, né? Então, de que forma vocês enxergam também esse lugar da escassez que a maioria das nossas famílias, enquanto coletivo preto, vem? Como é que isso também molda o nosso pensamento, a nossa postura enquanto empreendedores, enquanto profissionais, né, nas nossas áreas diversas aqui? Eu posso começar, porque eu já quero trazer o exemplo que a Bárbara Carini trouxe, que eu achei muito interessante, porque dentro das suas possibilidades, e o que você chama de intuição, e eu acredito muito nisso, mas eu também sou dessas que acreditam em memória ancestral também, sabe? E quando eu vejo que o empreendedorismo é sempre essa saída utilizada pela gente ao longo da história, eu entendo que essa foi uma das ferramentas ancestrais que foi deixada para a gente conseguir sobreviver, e não só sobreviver, como construir patrimônio, construir riqueza, ter influência na sociedade e também deixar herança, né? A gente tem vários testamentos de mulheres forras que mostram o quanto esse empreendedorismo, essa civirologia, ela já vem um pouco na nossa cultura ancestral mesmo. E quando você fala de intuição, eu fico pensando assim, você não tinha todos os mecanismos para pensar em empreendedorismo, assim como eu. Então, todos esses processos de aceleração, incubação, edital que a gente se inscreve, tudo isso é muito importante, gente. Isso é importante demais. Então, quando eu começo falando que eu vim do interior, eu lembro que eu falava o tempo todo para minha mãe, né, que minha mãe é de Valença, o meu pai também, mas ele saiu de Valença para trabalhar aqui. Ele trabalhou como entregador no jornal à tarde. E aí depois ele voltou para Valença por conta da minha mãe, voltou para se casar, porque ela não queria sair de lá e arriscar a vida num lugar onde ela não conhecia as pessoas.
E eu reclamava muito, falava, minha mãe, pelo menos, se eu tivesse nascido em Salvador, eu tinha tido acesso às ONGs, esses projetos que tem aí para jovens, nananã. Então, eu sempre tive essa ânsia muito grande de acessar esse capital cultural, porque eu tinha na minha cabeça que isso ia me levar mais longe. Então, todas as vezes que eu tive oportunidade de estar nesses espaços, eu suguei tudo, extremamente tudo que eu podia. Eu peguei para mim, sabe? Então, eu sempre fui com muita intensidade para esses processos de incubação, de aceleração e tudo mais. E é justamente isso que dá essa outra inteligência para a gente. Os nossos pais, apesar de estarem ali na civirologia, eles nunca viram o empreendedorismo como um caminho de carreira para a gente. De forma alguma. Meu pai não queria nem que eu ficasse perto do bar, assim. Tipo, por muito tempo, a gente já teve que morar no fundo do bar, por várias questões, mas assim, meu pai não queria que eu ficasse perto, ele não queria aquela vida para a gente, ele falava o tempo todo que a gente tinha que estudar e tal para ser alguém, mas ele jamais ele queria que a gente fosse empreendedor, porque ele enxergava aquilo ali com muita penitência, assim, porque trabalhava duro até tarde da noite, tinha pouco tempo para ficar com a gente, tinha que trabalhar muitas vezes até no final de semana para conseguir sobreviver. Então, ele não queria que a gente fosse para esse caminho. Ele não via o empreendedorismo, e as pessoas ao meu redor não viam o empreendedorismo como esse caminho de ascensão, de emancipação, de sonho, de construir um legado. E hoje, eu penso que é uma forma também de ampliar a linha de largada, eu conseguir estar nesse lugar de empreender, como um lugar de oportunidade, como um lugar de maior visibilidade, como um lugar de construir um legado, porque, no mínimo, o meu filho não vai precisar ficar batendo de porta em porta por um primeiro emprego e sendo humilhado em entrevista de emprego, sabe? Como eu fui. Então, eu acho que a gente conseguir ver o empreendedorismo como um lugar que não é só para passar uma chuva, não é só para sobreviver, mas como construção de algo grande vitória. Porque a gente, além de conseguir ter visibilidade, ganhar dinheiro a partir do nosso negócio, a gente ainda consegue impactar outras vidas e transformar a vida de outras pessoas. Então, nunca é uma coisa só pelo enriquecimento próprio, é muito pensando também na sociedade. Então, eu já considero isso uma vitória. Porque se pelo lado ruim era muito exaustivo você ter essas várias fontes de renda na escola para sobreviver, se a gente for ouvir um empreendedor desses, né, de palco, falando sobre isso, ele vai dizer, não, porque desde o início a minha empresa tinha várias fontes de renda, porque eu tinha uma criatividade que eu fiz com que minha empresa tivesse várias fontes de renda. Eu, por exemplo, comecei dizendo aqui que eu era sempre a amiga que tinha um dinheiro sobrando. Só que, da mesma forma que isso pode ser visto como uma coisa boa, isso também é fruto desse atravessamento da escassez, que é o medo da queda, o medo de um dia eu perder tudo, o medo de um dia eu ter que voltar a vivenciar a escassez que um dia eu já vivenciei. Então, eu vejo isso como algo positivo para a minha empresa, mas negativo no sentido de trauma mesmo da pobreza, sabe? Porque eu acho que juntar dinheiro, todo o dinheiro que eu ganhei desde o início com a Grana Preta, eu sempre juntei. Então, eu sempre investi uma parte. Eu nunca deixei de fazer isso. Só que isso acontece muito por conta desse medo mesmo, de voltar para esse lugar da escassez, de voltar para esse lugar onde eu não tenho segurança financeira. Isso é aterrorizante para mim. Então, se por um lado alguém vai olhar para a minha história como empreendedora e dizer, ah lá, ela sempre fez um caixa para a empresa dela, ela sempre fez investimentos, ela nunca ficou sem ter de onde tirar para reinvestir na empresa. Isso é verdade. Mas, por outro lado, também, ela sempre teve medo de voltar para a escassez, por isso ela não se permitia gastar com besteira e sempre estava guardando dinheiro. Então, tem sempre esses dois lados vindo dessa história de escassez. Estou aqui pensando no que a Amanda está dizendo. Eu estava também elaborando, né, sobre essa escassez, e algo que eu acho que a gente precisa ter muito cuidado para a gente não romantizar essa escassez. A escassez é uma violência que nos é imposta pelo racismo, por todo esse movimento, toda essa construção política
essa operação violenta do mundo. Então, apesar de a gente se compor enquanto indivíduo a partir desse cenário de escassez, ele não devia existir. Eu penso que construir um museu numa escada, porque eu não tenho um museu na minha cidade, ou um centro cultural, isso não devia existir. O mais não devia existir por causa disso. Ele devia existir por causa de um desejo, talvez, meu, enquanto criar alguma coisa a partir de um prazer, a partir de um sonho, a partir de um desejo que não fosse o desejo da dor. O desejo que vem a partir da dor, né? O desejo que vem a partir da violência. Então, é importante a gente ter esse ponto também. A escassez nos forma, mas ela não devia existir. Isso é um processo de elaboração ancestral, de que a gente vai realmente atravessando essas violências e a gente precisa sobreviver. E, naturalmente, a gente vai criar as condições para poder garantir, né, o nosso legado para as gerações futuras, ou para garantir uma experiência de vida que seja menos dolorosa, que, de alguma forma, traga essa felicidade, traga essa alegria. Então, a gente não devia ter medo de perder o que a gente tem, né? A escassez não devia ser um motivo de guardar isso, né? Esse medo de voltar, assim. Então, acho que é importante a gente entender isso assim com muita nitidez também, no sentido de que a escassez nos molda em alguma medida, a gente precisa lidar com ela, a gente constrói tecnologias a partir dela, mas a gente não pode entender que ela é algo positivo para a vida das pessoas, no sentido de moldá-las, de ensiná-las a criar soluções criativas, a serem empreendedoras a partir dela, porque ela muito mais nos limita do que nos potencializa, assim, né? E eu fiquei pensando muito nisso, assim, nesse lance da escassez, porque, naturalmente, quando a gente pensa nessa condição de escassez da família, como você trouxe na pergunta, obviamente a gente lembra das nossas mães fazendo todos esses corres, como a gente falou aqui, e a impressão que eu tenho, enquanto indivíduo, eu acho que esse é um sentimento meio compartilhado das maiorias das pessoas que estão nessa condição, é de que a gente não tem o direito de errar. A gente só tem uma flecha, a gente precisa acertar, assim. Então, isso coloca sobre a gente uma responsabilidade de que nossos pais fizeram esse esforço hercúleo, sofreram horrores, abdicaram, de fato, de suas vidas, de sua felicidade, em qualquer instância que seja, para poder dar um mínimo de condição para que a gente pudesse ter uma vida um pouco melhor e se desenvolver da forma que a gente se desenvolveu. Então, isso pesa sobre a gente também, essa responsabilidade de honrar essa ancestralidade e de que a gente sabe, a gente não tem muitas chances. A gente tem que acertar, tem que dar certo. Então, acaba que esse movimento vai nos impulsionar, de fato, a criar toda a estrutura de competências, de habilidades de estudo, de aceleração, de editais, de formação, de experimentação, de erro, de acerto, de aprendizagem com processos, para que a gente seja muito assertivo, assim. No meu caso, pessoalmente, eu tive essa oportunidade de fazer uma faculdade de design. Então, a faculdade de design me ensinou a enxergar as coisas a partir da ideia de solução, problema, de pensar sistematicamente os processos e encontrar soluções para isso, seja de ordem de comunicação, de serviço, de produto. E, nessa mesma época, eu trabalhei numa grande multinacional, que era uma das maiores empresas do Brasil na época, eu entrei como estagiário e tal, que foi onde eu aprendi um pensamento empresarial voltado para resultados, voltado para eficiência, voltado para impacto, de fato, dos processos. E isso, ainda muito jovem, eu tive essa oportunidade de conhecer isso, a partir de uma experiência da faculdade, obviamente, que é da formação, né? E de uma experiência profissional também que me deu esse suporte de estar com executivos sêniores que, de alguma forma, me deram a oportunidade de enxergar esses cenários, enxergar as oportunidades dentro do cenário e construir soluções eficientes para que eu não pudesse errar, sabe? Então, eu acho que está dentro desse lugar, assim, esse olhar que a gente tem, mas sempre com essa atenção, assim, a escassez ela está presente e ela configura um lugar, um espaço no mundo que a gente está inserido nele. E essa formação que eu falo, assim, do design especialmente, ela me ajuda a enxergar as possibilidades de resolver as soluções a partir do que tem, assim, que é o que as nossas mães fazem também dentro de casa, né? Então, o que tem é isso, e a gente vai se virar com isso, assim.
Então, a gente consegue olhar para uma estrutura e identificar quais são as potencialidades delas que estão escondidas em alguma medida, que outras pessoas talvez não percebem, e a partir disso, de fato, tirar leite de pedra ali, né? Criar coisas realmente criativas, coisas eficientes, coisas de sucesso, que dão resultados. Mas eu acho que é muito importante a gente ter essa atenção, assim, de pensar essa escassez de forma crítica, sabe? Não exatamente de uma forma romantizada, assim. Acho que é algo que precisa estar sempre dentro da nosso campo de pensamento, especialmente a partir dos lugares de discussão, das políticas públicas, né? A gente está aqui num lugar, em um projeto que, de fato, está lutando contra essa escassez, né? Quando a gente insere esses centros culturais nas periferias de Salvador, é um gesto para que essas outras pessoas não precisem passar por isso, que elas possam ser artistas ou produtores culturais, agentes culturais, a partir de uma experiência de acesso, não exatamente a experiência da falta. E aí eu acho que o meu trabalho está nesse lugar também. A gente está querendo criar uma experiência de acesso para que uma criança, um jovem, ou um adulto, um idoso de Simões Filho, que nunca foi em uma exposição de arte, ele possa ter tido aquela experiência, possa ter desejo de estar consumindo aquilo, estar vivenciando aquilo, fruindo aquilo, e quem sabe até possibilitar essa possibilidade de desejar estar nesse espaço, até de ser um artista também. Então, acho que é importante ter essa consciência, essa reflexão crítica sobre o que é essa escassez, o que ela nos dá de condição para poder criar as soluções para os nossos projetos, os empreendimentos, mas também entender ela como algo que não devia existir. É um atravessamento, né, na realidade, que é inevitável, né, que a gente acaba fazendo do limão a limonada para poder dar um passo adiante, né, em relação à geração anterior e assim sucessivamente, né? Com certeza. E isso reflete muito o quanto da nossa estrutura social, né? Assim, do quanto que ela é discrepante, do quanto que ela é desigual. Porque eu estava aqui pensando que a população negra periférica, grande parte dela, ela vai empreender pela escassez. Enquanto que a população branca da elite, ela empreende pela abundância. Na realidade, ela vai empresariar, né? E aí a gente tem inúmeros conhecidos, né, assim, tanto de um lado, de pessoas que perderam o emprego e ali começaram a vender alguma coisa, estruturar alguma perspectiva empreendedora ali na sua quebrada para poder gerar essa grana dessa sobrevivência, como a gente vai ter também, eu tenho conhecidos que, enfim, brincam de empresariar, pessoas da alta sociedade que o filho abre uma hamburgueria, daqui a pouco quebra, daqui a pouco abre uma sorveteria, daqui a pouco quebra, daqui a pouco... Né? Porque é uma tentativa daquela família ali de mostrar que aquele menino que, enfim, pouco caminhou na vida, de que ele tem mérito existencial de algum modo, né? Então, toma aqui, menino, vai brincar de empresariar. Então, são lugares muito distintos, né? Que moldam as nossas experiências de empreendedorismo. Por um lado, a gente empresaria pela escassez, por outro lado, eles empresariam pela abundância, mas moldam também a nossa subjetividade. Porque, enquanto o Augusto estava falando, eu estava pensando... É isso, a gente precisa não romantizar a escassez, a gente precisa superar a escassez, a gente tem que fazer com que a roda da história caminhe para frente. Mas a gente está preparado para não viver a escassez subjetivamente? Eu acho que essa é uma pergunta do ponto de vista psicológico que a gente precisa se fazer. Eu tive que fazer muita terapia em 2023 para eu entender que uma palestra minha, por exemplo, era um valor superior a um salário meu de um mês na universidade. Eu tive que fazer muita terapia para eu entender que eu ia ganhar em 2 horas de palestra algo que eu tinha vergonha de contar para o meu irmão, que ganhava pouco mais do salário mínimo para trabalhar um mês inteiro. E eu me culpei muito por isso, por estar pela primeira vez na minha vida vivendo uma experiência de ausência de escassez. Então, é algo muito lenhado assim, para a gente, tanto nesse lugar da construção do que a gente se propõe a fazer do ponto de vista empresarial, a gente se move pela escassez e aí a gente não tem o direito de errar. Se pessoas negras já não têm o direito de errar socialmente, nesse lugar muito menos. Você não tem o direito do jovem branco lá de abrir a sorveteria e quebrar, de abrir a hamburgueria e quebrar, de abrir seja lá o que for e quebrar, a academia e quebrar. Você não tem esse direito. Você está empresariando pela sua sobrevivência e pela sobrevivência de um coletivo, né? Ao passo que a gente também não sabe bem lidar com esse universo fora dessa realidade.
A gente não foi treinado para lidar com a abundância. E isso é muito fodido para a nossa comunidade do ponto de vista subjetivo e psicológico. Porque para quem é arrimo de família, né, eu me vejo também um pouco nesse lugar, já passei por isso também, de acessar alguns lugares que outras pessoas da minha família não acessaram e me senti culpada também, porque, poxa, né, deveria ser possível para todo mundo e tal, mas não é. E aí baixa aquela coisa de, poxa, eu me senti na obrigação de proporcionar, mas nem sempre também é possível fazer para todos o que eu faço para mim, sabe assim, aquela coisa de trabalhar o subjetivo, né? Porque eu acho que esse é o pulo também geracional, subjetivo, para que a gente possa seguir caminhando, né? E aí, pensando nisso, eu sei que você quer contribuir também, né? Eu já estava aqui Você ia agoniada para falar, porque é justamente por ter consciência de que a gente não pode errar que eu tenho medo o tempo todo. E quando a gente fala nessa questão, acho que não seria uma romantização da escassez, mas entender que a gente precisa colocar a ótica e entender que a forma que a gente reage a isso e as tecnologias que a gente constrói nesse processo, a gente precisa enxergar como resiliência, como algo que a gente pode colocar no currículo. Digamos assim, Bárbara Carinho pode ganhar pela palestra, ela deve se autorizar a ganhar pela palestra dela mais do que o salário como professora universitária, porque, além de tudo que ela construiu academicamente e em termos de empreendedorismo, ela ainda teve todo o processo dela de vida que a constituiu como um ser humano que é muito mais capaz do que muitos outros. Porque ela sobreviveu, ela conseguiu, apesar de tudo que tentaram fazer dela. Então, quando eu coloco essa ótica da gente pensar a nossa resiliência, porque o que é que a cultura empresarial vai dizer? Que você fazer mais com o pouco que lhe foi dado, eles não vão olhar isso como algo positivo. Mas lá fora eles chamam de cultura maker, né? Então, o que eu quero dizer para as pessoas que eu atendo, para as pessoas que eu influencio, é que você pode sim se autorizar a cobrar, porque a sua trajetória de vida te torna uma profissional única, que muitas vezes dentro de uma empresa é muito mais capaz de resolver problemas que vão surgir do que o playboy que faliu 3 empresas. Porque eles ainda colocam no currículo, eu quebrei tal empresa, eu quebrei 3 vezes e hoje eu vou te ensinar né? Como fazer as coisas. A autoestima desse pessoal tem que ser estudada mesmo. Bora fazer uma tese. Exatamente. Fracasso vira mérito, né? Não tem uma condição, autoestima delirante. Chocada. E muitas vezes uma pessoa que veio da escassez não se autoriza nem a se inscrever para uma vaga porque, eu não sei o que é isso de cultura maker, eu não sei se eu vou saber resolver problemas, eu não sei. A pessoa que nasceu na quebrada não vai saber resolver problemas, porque também colocam termos em inglês para tudo, para poder dificultar, botar o acesso assim meio que uma coisa assim de outro mundo que você não vai saber fazer e tal. Mas assim, quem cria e quem vende isso não sabe vender, né? Então é muito subjetiva essa construção de autorização, né? E aí, pensando nisso, eu queria te perguntar como é que você também orienta, né, seus clientes, as pessoas que você influencia, a precificar o próprio trabalho, né? Bárbara falou aqui sobre isso, sobre essa crise que passou e tal, mas muita gente também, imagino que tem, assim, essa dificuldade de encontrar os parâmetros práticos também, né, para construir essa precificação. Quando a gente vai olhar para esses parâmetros práticos, a gente precisa olhar para o mercado, né? O quanto o mercado está pagando dentro daquele contexto que a pessoa está inserida. Mas uma coisa que é bem importante é entender que dentro da sua estrutura de custos tem várias coisas, né? Tem os custos que são fixos do seu trabalho, e aí, por exemplo, quem trabalha com produto são as matérias-primas, embalagem, transporte, mas tem também a sua hora de trabalho, porque tempo é dinheiro, literalmente nesses casos. Então, você tem que entender quanto tempo você leva para produzir aquilo e esse tempo ele deve ser precificado. Então, hoje a gente já tem site, que, se eu não me engano, é o salário.com, que mostra qual o salário, qual a média salarial e quanto ganha por hora cada profissional. Então, se você é uma profissional que você é confeiteira, mas também você deu curso de confeitaria, e aí você foi chamada para uma palestra,
você pode desenvolver uma planilha praticamente de precificação, porque você é confeiteira, mas também você é professora, mas também você é palestrante, e cada um desses profissionais ganham de forma diferente. E tudo isso tem que estar incluído, né, nessa estrutura de custos, desde o tempo que você ficou lá com o cliente, atendendo ele no WhatsApp, tirando dúvida, mandando foto, nananã, tudo isso até a entrega do produto final. Todo esse tempo ele deve ser colocado na ponta do lápis e deve ser precificado. Porque o maior erro que eu vejo assim na prática é que muita gente precifica os ingredientes, precifica a matéria-prima, a embalagem, o transporte, mas tem muita dificuldade de colocar valor na sua hora de trabalho como profissional. E outra coisa, qualificação. Se você investe em um curso, se você investe tempo para estar aqui, por exemplo, nessa palestra, isso também já é uma forma de se capacitar. Isso também precisa entrar na sua estrutura de custos. Esse custo também precisa ser repassado para o cliente, porque é o que eu vejo com várias empreendedoras negras. Às vezes, a síndrome da impostora faz com que a gente olhe muito mais para a nossa falta do que para aquilo que a gente já tem. Então, muita gente, eu só vou conseguir falar que eu sou tal coisa depois que eu fazer tal curso. Depois que eu ler tal livro. Depois que eu fizer tal investimento. Não, eu preciso investir em matéria-prima de mais qualidade. E vai fazendo os investimentos e nunca repassa o valor para o produto. Então, mantém o produto no mesmo preço, só que ela faz diversos investimentos para se sentir mais segura de cobrar. Então, nessa estrutura, ela sempre vai ter prejuízo, infelizmente. E esse prejuízo perpassa muito pelo que a Bárbara trouxe, que é a questão psicológica da escassez. Já me deram um papelzinho aqui de tempo, mas antes de fazer, e com algumas perguntas, mas antes de fazer aqui, vou passar uma rodada aqui para vocês, para a gente pensar, olhando ali para o futuro, né? Como vocês enxergam assim, os caminhos e tendências que podem fortalecer o empreendedorismo preto periférico, observando as dificuldades que existem, né? Assim, de mercado, de história, de composição familiar, enfim, mas pensando também no que a gente tem de potência para poder avançar. Olha, eu penso muito que a gente precisa superar o auto-ódio. Assim, a gente tem uma comunidade negra que é muito, muito grande, né? Apesar da gente ser atravessado por esse mecanismo da escassez, apesar das ausências, a gente tem uma comunidade negra que a gente poderia se autofortalecer. Mas eu acho que o que está na base da ausência do autofortalecimento negro é o auto-ódio. É essa perspectiva psicológica, que é, para mim, tipo uma patologia social, como diria o Guerreiro Ramos, de que a gente não se vê positivado em absolutamente nada, né? Então, tipo assim, é óbvio que se eu me entendo como uma figura menor na sociedade, eu vou entender o produto que o meu espelho produz como algo ruim também. Então, não é... Eu recordo de uma palestra que, enfim, foi uma mesa, inclusive aqui em Salvador, e etc., e que estávamos algumas educadoras falando das experiências profissionais, e eu estava falando sobre a pedagogia da escola e tal. E na mesa tinha uma mãe, ela representava uma mãe de uma criança negra e contando as experiências de dor que o racismo institucional, curricular, epistêmico trazia para sua filha no espaço da escola, né? E eu já tinha explicado sobre a escola, ela estava falando sobre a experiência dela, e em um determinado momento foram muitas dores realmente que ela trouxe. Uma pessoa da plateia, na hora das perguntas, levantou a mão e falou assim: por que você não bota a sua filha na escola dela? Tipo, resolveu o problema. Porque, tipo, a menininha estudava em uma escola privada branca, de elite, soteropolitana, etc. Aí bugou a cabeça da mãe, e aí ela respondeu com muita sinceridade, eu não tive nenhuma raiva dela, porque foi muito genuíno. Ela falou, porque entre uma escola de qualidade e uma escola afrocentrada, eu escolho uma escola de qualidade. Então, é uma percepção de que as coisas que a gente produz, enquanto comunidade, estão aquém, são coisas menores. Se a gente tem um poder aquisitivo hoje que a gente pode investir, a gente vai pagar lá no branco, porque a gente entende que é qualificado aquele serviço. Então, eu percebo que a gente precisa realmente curar essas dores.
né? Essas dores que nos fazem não nos reconhecer potentes. E isso, inclusive, fala sobre você. Porque o auto-ódio é sobre si e sobre a reverberação disso na coletividade, né? E Salvador é a expressão máxima do auto-ódio, na minha leitura, né? Então, a gente precisa muito curar essa patologia social para a gente se fortalecer, porque nós somos maioria e a gente consegue, né, consumir. A Amanda falou alguma coisa ali no começo. Não foi a Amanda, desculpa. Foi a moça que participou da sessão anterior, né? Ela falou assim, não, eu tenho que assistir, porque a gente tem que se fortalecer. Se a gente não se fortalecer, a gente só tem a gente. Se a gente não se fortalecer, como é que fica, né? Eu falei, é isso. É sobre isso. É sobre autofortalecimento coletivo, mas que isso é muito carente. Isso não significa que as pessoas brancas, as pessoas não negras não possam fortalecer os nossos projetos. Podem e devem, sobretudo em torno de uma questão de reparação histórica, né? Mas a gente, quantitativamente, a gente é capaz de fazer muito. Só que a gente não tem a dimensão do nosso poder, seja do ponto de vista político ou do ponto de vista econômico. A gente fica pensando, né? Muita Perfeita coisa. demais. Eu não tenho o que dizer depois disso. Retocável. Tem uma coisa que eu fiquei pensando sobre o auto-ódio, que é um tipo de ideologia, de comportamento, né, que, de fato, atravessa essa experiência negra, experiência periférica. Acho que é esse movimento de construir uma relação com nós mesmos, a partir de um autoconhecimento, para a gente identificar onde está esse auto-ódio, para a gente identificar onde estão os nossos desafios, aquilo que a gente precisa melhorar enquanto indivíduo, enquanto coletividade. É importante para a gente pensar esses futuros. E ainda assim, dentro desse debate do auto-ódio, pensar também como esse processo de acesso que a gente passa a ter a partir da nossa geração a esses espaços, o quanto a gente precisa ter muito cuidado também para a gente não reproduzir essas práticas violentas que estão dentro dessa esfera de operação hegemônica. Porque, como a gente acha que o branco é o que tem qualidade, muitas vezes isso pode levar a muitas pessoas que não tiveram esse acesso, estão começando a ter agora, a reproduzir práticas que são práticas que essas pessoas fazem, que nos colocam nessa condição de violência, de escassez, e faz a gente esquecer justamente dessa outra base que a gente estava discutindo aqui, né? Desse movimento de discussão da comunidade, dessas tecnologias que a gente desenvolve junto. Então, acho que ter uma atenção para isso, para que a gente esteja, mais uma vez, criticamente dentro desse processo, dentro desses espaços, eu acho que é fundamental para a gente não perpetuar esses modos de fazer que reproduzem essas violências. E, para além disso, tem algo que eu acho que é fundamental, e aí entra no processo também de interiorização nossa, que é a gente ter uma certa nitidez daquilo que dá brilho no olho na gente, sabe? O que é aquilo que faz a gente, de fato, levantar, trabalhar, viver por aquilo, assim, né? Dentro desse desejo de vida, desse desejo de futuro, assim. Eu tenho pensado muito numa ideia como se fosse uma estética do sonho, assim, desse sonho, de fato, que mobiliza a gente, assim. Eu acho que, se a gente conseguir criar estratégias onde, mesmo diante de todos os desafios que a gente consiga reservar um tempo para alimentar esse sonho, esse brilho no olho, esse desejo de futuro, porque o futuro ele está muito relacionado aos desejos coletivos, mas também aos individuais, assim, né? Cada um tem aqui uma projeção do que quer para o futuro, e eu acho que a gente não deve abrir mão disso. Independente do que esteja dentro do contexto, dos desvios da vida que possa nos atravessar, ter uma consciência daquilo que faz nosso olho brilhar. E aí, a partir disso, a gente ir construindo essa caminhada. E aí, esses futuros, a gente não sabe quais serão. Mas serão esses futuros coletivos que estão fundamentados em um desejo de felicidade, de alegria, de amor, de estar junto coletivamente. Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa estar muito, muito atento para a gente, nesse meio hegemônico, quando a gente começa a acessar, a gente não perder isso. Não tenho como ouvir e não pensar assim, tipo, na própria Bell Hooks, né, que vai falar sobre a educação a partir dessa perspectiva do amor. E eu acho que esse é um risco também que a gente começa a ter quando a gente começa a acessar alguns círculos, seja eles acadêmicos, seja eles empresariais,
de como se fosse piegas, falar de amor, falar de coletividade, e o quanto isso vai matando, de fato, essa nossa humanidade, esse nosso desejo, e essas outras relações que a gente tem a possibilidade de criar em qualquer espaço que seja, em qualquer condição que seja, em qualquer lugar que seja, assim. Então, não abrir mão disso, eu acho que é uma base assim, fundamental para a gente construir esse futuro, que aí vai ser um futuro que a gente não tem como imaginar, porque é um futuro que vai ser coletivo, assim. Acho que a gente tem como vivenciar ele, assim, desejar ele e trabalhar para que ele venha em algum momento vir à tona, assim, e a gente estar presente nesse futuro. Mas é isso, ficar atento a essas armadilhas de não reprodução das violências e ficar atento para não perder o desejo, para não perder o sonho, não perder o brilho no olho. E além dessa, assim, dessa visão que você traz, né, de futuro, de perspectiva, assim, lembrando de coisas super importantes, eu queria também trazer uma pergunta da plateia que eu vou direcionar para você, Amanda, que eu acho que você pode contribuir também, vocês podem ficar à vontade para complementar e também responder, mas alguém perguntou assim, se você pudesse definir 5 características que diferem um empreendimento potente de sucesso dos outros, quais seriam? 5, viu, menina? 5 características, caraca. Mas eu acho que se conecta muito com o que eu ia falar sobre o futuro, que é a questão da autenticidade. Assim, o meu negócio ele bebe muito da ancestralidade em termos de pesquisa, de estrutura narrativa de forma geral, mas também em relação a valores. E uma coisa que o mercado, principalmente nessa área de empreendedorismo, vai tentar fazer é padronizar todo mundo. É aquela questão de transformar uma expressão cultural em algo hegemônico, e para isso ele vai tirando toda a originalidade daquilo. E estando na internet, estando nas redes sociais e tendo contato direto com essa questão do auto-ódio, não tem como a gente não se comparar com os outros. Então, por muitas vezes eu já me vi me comparando assim, até com outros criadores, de tipo assim, caraca, por que as pessoas estão tão irritadas porque essa pessoa está cobrando tal preço no produto dela, mas acham incrível que... E até festejam que, por exemplo, Virgínia se tornou uma bilionária divulgando joguinho de azar. Sabe? Tá tão no nosso subjetivo que o lugar do branco é o lugar de poder, sabe? Que a gente, quando um dos nossos está e consegue chegar lá naquele lugar, é com ele que a gente vai disputar, não é com o branco que já está em grande maioria naquele espaço, sabe? Então, muitas vezes eu já me comparei e até pensei, se eu transformar meu feed tudo em preto e branco, será que eu vou atingir mais clientes de alto valor? Será que eu vou atingir tais e tais clientes? Né? Porque a gente já tem hoje até representativo coletivo de pessoas negras que conseguiram acessar recursos, que está em um outro patamar econômico e que eu almejo, por exemplo, como clientes na minha consultoria ou no meu programa. Né? Mas pensar isso é muito importante, porque todo dia você vai ter vontade de se padronizar, porque, infelizmente, dá resultado muitas vezes. Muitas vezes dá resultado você vestir um terninho e colocar a foto preta e branca, as pessoas realmente vão acreditar que o seu produto tem mais qualidade por conta disso. Mas será que vale a pena com os seus valores? Será que reflete aquilo que você é? Então, acho que, no fim do dia, escolher essa autenticidade é muito importante. A questão da conexão íntima com o seu público, com as pessoas que te seguem e o seu público consumidor mesmo, e que se reconhecem em você, né, que é a questão que falam das personas, quem é o seu público-alvo, quem é a persona do seu negócio. Entender disso é muito importante, porque isso é um ativo gigante no seu negócio. Pode não parecer, mas o meu diferencial é muito ter passado por experiências parecidas com as pessoas que vêm para mim como cliente, sabe? Então, eu consigo me conectar com aquilo que ela está trazendo e, por já ter precisado desenvolver estratégias para lidar com aquele problema, eu consigo orientar ela melhor. Então, essa autenticidade, essa conexão com o seu público é muito importante. E outra coisa, eu acho que eu só vou conseguir elencar 3 agora, né? 4, vai. Gestão financeira é muito importante, está na minha área, eu tenho que falar, né? Puxar a sardinha.
Então, tentar entender um pouco sobre gestão financeira. E aí eu não estou dizendo que tem que ser perfeito, não, tá, gente? Faz o básico bem feito, que já está bom demais, assim. Faz o básico bem feito. Chega nesses programas que nem o Boca de Brasa, suga tudo de conhecimento, pergunta, que é muito importante também. E acho que estar em coletivo também é muito importante. Isso que ele trouxe é fundamental, assim. Agora, claro, eu já estive em coletivos que me adoeceram muito, justamente por conta do auto-ódio, que é uma questão, né? Pessoas traumatizadas juntas também têm esse potencial de traumatizar o outro, de aumentar as feridas do outro, né? Então, entender assim quais lugares te potencializam. E hoje, para mim, o Espaço de Terreiro é uma comunidade tradicional que me potencializa e é um coletivo que eu sempre estou fazendo parte e fortalecendo, né? Além da minha própria casa de axé, outras casas de axé também, porque é um espaço que eu vejo como um espaço de cura e de fortalecimento da comunidade preta. E tem muitos espaços que são adoecedores também, então, mas estar em coletivo ainda é central, ainda é muito importante, porque a sua experiência empreendendo como pessoa negra, como pessoa pobre, pessoa periférica, nunca vai ser igual à experiência das pessoas que você vê na internet ou, às vezes, na capa da Forbes. Então, eu já tive nesse lugar de sair de uma palestra, aquelas palestras grandes com os coaches, sair toda motivada. Quando chegar na primeira atitude que eu tento colocar em prática aquelas dicas que eles trouxeram, não dá certo comigo. Porque eu, como uma pessoa negra, pedir desconto numa loja, eu não vou ser bem vista da mesma forma que uma pessoa branca pedir desconto. As pessoas vão olhar para mim, o vendedor vai olhar para mim, o que é que ela quer pedir um desconto? Não tem dinheiro, vai para outro lugar. Aqui não tem esse produto não é para você, entende? Então, esteja junto de pessoas que são parecidas com você, troque informações, fale sobre isso, sabe? Monte um grupo para falar sobre as dores e tal, porque muitas vezes alguém que está empreendendo há mais tempo vai ter uma solução para o seu problema que é muito mais eficaz do que você ficar caçando na internet a realidade de pessoas que são completamente diferentes de você. Não vale a pena. Então, acho que essas dicas que eu tenho aí. É muito perigoso, né? Porque eu só lembro daqueles vídeos dos coaches financeiros que ensinam a juntar o primeiro 1 milhão. Aí você investe 50 mil por mês. Vai tirar da onde, né, minha gente? A verdade é essa, né? Quer dizer, tem muita gente por aí que está ensinando coisas que estão totalmente fora da realidade, né? Então é importante esse lugar, assim, esse cuidado de se cercar de pessoas realmente de referência e que tem uma realidade próxima, né? Eu recebi já tem um tempão um papel assim falando sobre o tempo, então eu vou aqui o quê? Fazer o que me pediram, que é o seguinte, minha gente, está acabando aqui nossa conversa. Muito bem, não esperava menos. E aí, mas antes de encerrar, eu quero pedir aí as considerações finais de vocês, né, sobre esse assunto que a gente trouxe aqui, com várias abas, com vários parênteses, né, o que a mensagem final de cada vocês sobre esse assunto do empreendedorismo, enfim, o que vocês querem dizer aí pra gente? Quem começa? Tá. Eu acho que o que eu quero deixar como mensagem final é que o sonho não é desimportante, tá? Eu acho que eu comecei negligenciando o sonho, né? Acho que eu comecei aqui falando do quanto que o sonho foi danoso para... Aí você passou pela reconciliação e agora já está. Aí eu fui para a reconciliação e eu acho que eu preciso terminar falando do quanto que sonhar vale a pena, né? Do quanto que sonhar é importante, porque foi por meio de um sonho que eu construí um projeto que é nacionalmente conhecido, um projeto que tem valor, né? A gente está em processos de autodescoberta de muita coisa. A Amanda estava falando sobre, enfim, sobre uma questão que me trouxe muita questão da marca, assim, né? Falou, poxa, é um gargalo, por exemplo, da Maria Filipa, essa marca pessoal enquanto escola, porque a gente sente ainda uma sociedade um pouco perdida em relação ao que é a escola. Gente que acha que a escola é só para negro, gente branca que acha que não pode estudar. Tipo, a escola está aí, né, o projeto desde 2017, primeiro ano letivo 2019, e até hoje
a gente precisa ficar militando na rede social para dizer que não é uma escola segregacionista, que não é uma escola de racismo reverso. Então, isso nitidamente não fala apenas sobre uma sociedade conservadora e que muitas vezes é leviana. Isso fala também em torno de um processo nosso de não clarificar o que efetivamente nós somos. Então, se a gente precisa repetir 1 milhão de vezes essa questão, é porque é uma questão que ainda está em aberto. Mas eu entendo que é um sonho que está sendo construído e que está abrindo possibilidades de muitas outras pessoas sonharem, né? De pessoas que fazem pesquisas no Brasil, de graduação, de mestrado, doutorado, a partir da experiência da escola. A gente teve que abrir 2 dias na escola de visita, né? Porque é um movimento nacional e internacional de grupos que vêm até a gente, sobretudo aqui em Salvador, para poder entender sobre a nossa experiência, para aprender sobre essa perspectiva, né, de uma escola contracolonial, de uma escola que educa para o que toda escola deveria educar, que é para a equidade, né? Então, a gente está em um processo, né? Em um processo que partiu de um sonho. Então, não há uma desimportância do sonho nesse processo. O que eu falaria é para a gente agregar ao sonho as experiências outras, né? E aí a experiência dos nossos iguais, a experiência de pessoas que já trilharam um caminho anteriormente, que podem nos ajudar nesse processo. E eu vou até, talvez, não é bem numa contramão do que vocês colocaram, mas, assim, de estrategicamente sugar um pouco também da experiência branca. Isso, para mim, foi importante nesses últimos anos, de sentar com gestores de grandes sistemas educacionais brancos e entender como é que eles fazem captação de estudantes, de ouvir os caras dizendo: a gente panfleta em maternidade, a gente não fala maternidade, porque eles estão pensando daqui a 2 anos, porque é importante, não é só sobre hoje, a escola há 2 anos vai estar aqui viva e a gente precisa dessas pessoas. Então, de entender sobre essas paradas que eles falavam, de lead, de não sei o quê, de conexão, eu falei, caralho, é muita coisa. Então, foi importante, óbvio, com um filtro de compreender o que é que cabe para a gente. Do mesmo ponto de vista que, para mim, enquanto palestrante, trazendo comigo essa marca da escola, foi importante me infiltrar em um negócio de coach da branquitude mesmo, e saber que Karnal ganha tanto, que Pondé ganha tanto, que não sei o quê ganha tanto, e conseguir articular isso na minha construção de precificação, como você colocou. Recentemente, para finalizar, teve uma experiência interessante, né? Eu ia dar uma palestra com 2 outras profissionais, também professoras de universidade, mulheres brancas, também com graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. E aí eu tinha apresentado o curso da minha palestra e a devolutiva que me deram era que meu currículo era igual ao das outras palestrantes e que elas cobraram a metade. E aí a minha resposta para elas foi justamente, para esse pessoal, foi justamente o seguinte: falei, olha, eu não sei sobre as outras palestrantes, porque eu não tenho condição de estabelecer valores acerca da vida do outro. Mas eu sei que eu sou uma mulher negra, soteropolitana, filha de empregada doméstica, que tem 2 graduações, que tem isso, que tem aquilo. Ou seja, toda a minha construção de vida tem que entrar na construção do meu custo. Porque foi pesado andar do Barbalho até a Fazenda Grande do Retiro para voltar da escola. Porque foi pesado fazer uma faculdade, tendo que escrever um TCC a partir do computador das casas dos outros. Foi pesado me construir subjetivamente no lugar que eu estou, para hoje eu estar no mesmo patamar das outras professoras brancas, mas só eu sei quantos degraus eu tive que subir a mais que elas para estar no mesmo lugar que elas estão hoje. Então, isso tem que contar. Então, eu entendo que é sobre isso. É sobre sonho, mas é também sobre estudo. É também sobre esse autoentendimento de quem se é e a possibilidade de mostrar para o mundo, efetivamente, quem é a sua marca, né? Com muita nitidez, né? Eu acho que a gente da Maria Filipa está nesse processo, e que é um processo que muitas outras empresas estão vivendo, e eu acredito muito no nosso axé, que é uma escola também que tem esse lugar, né? Você colocou muito da ancestralidade. É uma empresa que tem esse lugar muito ancestral. Então, eu acredito, a escola do Rio de Janeiro a gente abriu agora na ancestralidade. Assim, estava prestes a não abrir, eu não
num oráculo de Ifá, diante do Exu. Eu perguntei se abria ou não. E os obis alafiaram, os 4 caíram para cima. E eu falei, axé. É isso. Se o Exu disse que é para abrir, então vai abrir. Né? Então, a gente tem também esse lugar. Né? Então, acredite no seu axé. Eu acho que é sobre isso também. Arrasou. O que trazer depois disso, né? Quando me perguntam assim, Amanda, qual o segredo do sucesso? Aí eu falo, amor, estudo, muito trabalho, esforço e macumba. Porque, sério, gente, é isso. Tem esse lado que a gente não pode, em espaços brancos, a gente não pode lançar essa carta. Mas ela existe, ela é Eles, real. inclusive, usam, viu? Com certeza, com certeza. Usam com a beleza. Eu sei de cada uma, Luana, mas eu não posso citar. Deixa eu desligar o microfone aqui que a gente conversa. Só em off. Mas, gente, comentando, né, que eu tinha uma opinião muito pessoal para dar em relação àquela experiência que você trouxe, né, da mãe dizer que entre uma escola afrocentrada e uma escola de qualidade, ela prefere a qualidade. Mas deixa eu te contar um segredo. Porque eu convivo com amigas que estudaram, tipo assim, no melhor colégio de Salvador, Portinari, a vida toda. Só que o quanto de racismo que a pessoa sofreu no processo escolar todo fez com que o subjetivo da pessoa tivesse todo cagado, com perdão da palavra. Então, assim, é de se pensar também, né? Porque que indivíduo você está construindo? Essa pessoa vai ter autoestima para, no futuro, se colocar no lugar que ela merece estar por ter tido toda essa educação de qualidade? Eu não sei, porque o subjetivo dela vai estar completamente minado pelo processo que ela passou a vida toda. Fora isso, quando alguém que sai dessas escolas de qualidade sofre com racismo no mercado de trabalho, porque é isso. Se você é preto, independente da sua educação, ainda você vai passar por processos racistas no mercado de trabalho. Eu acho que é até mais impactante, né? Tipo assim, eu estudei nos melhores colégios e olha onde eu tô, olha onde os meus colegas de escola estão, né? Então, é de se pensar, assim, na minha opinião pessoal, não sou mãe ainda, mas eu não causaria esse tamanho trauma para o meu filho, sabendo do resultado psicológico que é sofrer reiteradamente, né? Racismo no colégio, por colegas, enfim. Mas, trazendo assim minhas palavras finais, além de tudo que vocês trouxeram, eu acho que a persistência é uma coisa muito importante, né? A Bárbara falou do sonho, do trabalho, isso é muito importante. A dimensão do sonho na minha vida foi algo que veio muito depois. Eu não sonhava, assim, eu só via filme, via propaganda, e ficava encantada, ficava pensando, quando eu crescer eu quero trabalhar assim, viajando e tal. Mas eu não sabia nem o nome que tinha as profissões, eu não entendia as possibilidades que eu tinha. E ter a referência da minha prima, que era formada, que já morava aqui em Salvador e trabalhava, foi super importante para mim. Então, essa ausência de referência muitas vezes faz com que esse lugar do sonho ele não exista na nossa vida. Então, ter essa referência foi muito importante para mim. Mas acho que a persistência também é importante, sabe? Insistir naquele sonho. Mesmo que, às vezes, a gente se entristeça, não dê certo. Porque aquilo, né? Você vê que a Bárbara falou muito que ela estava triste com a questão da escola, mas, em determinado momento, isso deu uma virada porque a escola endossa a sua figura e a sua marca enquanto palestrante, enquanto educadora. Isso é axé, sabe? É transformar o ibi, que foi o sofrimento, a tristeza, em irê, que é essa projeção que você tem hoje em dia. Isso é axé. Todo mundo tem isso, independente da religião que você professe, sabe? Então, eu acho que a insistência causa isso, traz esse axé de transformar uma coisa que às vezes está negativa em positiva. A única diferença que eu vejo da grana preta que deu certo para os outros empreendimentos que eu tentei e que não deram certo foi justamente isso. Eu, com minha cabeça dura, insistindo em fazer a mesma coisa todos os dias até o jogo virar.
além de reiterar, né, o que a Amanda e a Bárbara falou, acho que a gente já disse muita coisa aqui, mas eu fiquei pensando ainda muito naquela última pergunta que a Amanda respondeu, das 5 características ou competências, assim, né? Para um empreendedor, eu acho que uma das principais é a gente ter muita consciência do nosso negócio, assim. Consciência do que a gente está fazendo, do produto que a gente vende, ou do serviço, ou daquilo que a gente oferece para o mundo. Pode ser um serviço social, cultural, o que seja, né? Um trabalho de arte. Então, ter consciência do que a gente está fazendo, eu acho que é fundamental, porque tendo consciência disso, a gente vai comunicar melhor, a gente vai pensar melhor nos processos de melhoria disso daí, como a gente pode articular possíveis melhoras de resultado e tal. Se conectar com as pessoas que de fato têm um alinhamento de valores, têm competências complementares às suas, e acho que isso é um elemento fundamental, especialmente quando a gente trabalha coletivamente, trabalha em comunidade. Então, ter um mapeamento de quem são as pessoas certas para as coisas certas, sabe? Eu preciso dessa pessoa para essa coisa, então eu identifico na minha rede que se eu tenho, se não tenho, peço indicação. Eu acho que a troca, a conversa com o outro, às vezes é muito mais eficiente do que exatamente a gente fazer uma grande pesquisa, né, mais aberta. Então, ter pessoas que te indiquem também esses serviços ou essas necessidades, acho que é fundamental. Obviamente, estudar, tudo isso que a gente já trouxe aqui. E basicamente isso. Eu acho que eu também reitero essa... tem uma coisa que eu acho que é importante também, porque a gente fala muito aqui da dor e fala também da alegria, do prazer, do desejo, né, do sonho que envolve esses empreendimentos que a gente tem tocado. Tem uma coisa que eu faço, que é justamente passar pela experiência da dor, ou do sofrimento, das dificuldades que empreender nos coloca, sempre numa perspectiva do aprendizado e a partir de uma ideia de que essa situação está me ensinando como eu não quero ser, está me ensinando como eu não quero trabalhar, está me ensinando como eu não quero me relacionar com as pessoas, está me ensinando como eu não quero vender, está me ensinando como eu não quero articular minhas relações. Ser aquilo que a gente não quer, naturalmente a gente é lançado para aquilo que a gente quer. Então, quando eu for lançar o meu próprio empreendimento, o meu próprio projeto, seja ele qual for, eu já sei o que eu não vou fazer. Então, saber o que a gente não vai fazer já é meio caminho andado, assim, né? É o caminho, talvez, da gente conseguir depois reconhecer essas outras potencialidades diante do cenário que a gente está imerso, para poder realmente ter esse sucesso que a gente deseja, né? Dentro das iniciativas que a gente empreende. E, acima de tudo isso, a gente não pode negociar ou deixar morrer o nosso desejo, assim. Acho que é sempre entender aquilo que mobiliza, aquilo que faz a gente estar aqui hoje, né, nesse lugar. E se a gente conseguir identificar isso, o que é que me faz me colocar no mais alto potencial de vida, assim, né? E a gente se agarra a isso, eu acho que a gente consegue ter mais condições de conseguir empreender e ter os resultados que a gente deseja em qualquer empreendimento de nossa vida. Maravilha. Gente, quero agradecer muito, né, vocês três que participaram aqui da conversa comigo, a vocês que estão aqui também presencialmente, que fizeram perguntas, que estavam aqui interagindo, estava só pegando as expressões assim faciais, aqui eu vejo tudo. Adorei, muito bom, aprendi muito com vocês, como sempre, né, nesses espaços, assim, uma troca muito forte, sempre muito potente. Quero dar alguns recados aqui, né, que vai ter agora a Noite de Humor, né? O espetáculo é Humor é Coisa de Mulher, aqui no Teatro Gregório de Matos, 19h, daqui a 10 minutos. Tem que sair daqui correndo, quem quiser ir. E depois disso, 8h30, no Pátio da Barroquinha, os shows Vitrine de Brasa, de Andresa, que fez parte do programa de aceleração Boca de Brasa, e também o show Irã Cantabral, com participação de Majur e Nininha. Programação gratuita, maravilhosa, e aí vocês podem conferir tudo também no
www.movimentobocadebrasa.com.br ou no Instagram, @bocadebrasa.fgm. E um recado também importante, né? Quer dizer aqui, em nome da FGM, que a FGM, através da equipe do Movimento Boca de Brasa, agradece ao apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador, Saltur, Secretaria Municipal de Ordem Pública, por meio das Diretorias de Serviços de Iluminação Pública e de Serviços Públicos, Secretaria Municipal de Governo, Secretaria Municipal de Manutenção da Cidade, Limpurbe, Transalvador, Guarda Municipal, 18º Batalhão da Polícia Militar, equipes dos espaços culturais da FGM, GEPROC, Crede Amigo, Banco do Nordeste, além da parceria com o Cine Glauber Rocha. Muito obrigada a todos, todas, todes. Obrigada também pelo convite para estar aqui mediando essas conversas. Adoro conversar, ainda mais com quem tem muito, né, a ensinar, a trazer. Então, muito bom estar aqui hoje. Obrigada mesmo. Galera que está acompanhando pelo YouTube, um abraço, até a próxima. E vocês, a gente se vê daqui a pouquinho aqui no presencial mesmo. Até mais, minha gente. Obrigada, viu?